A Abóbada da Batalha é uma história sobre a construção da abóbada da sala do capítulo do Mosteiro da Batalha, um dos mais famosos monumentos religiosos de Portugal. Segundo a lenda, o arquiteto original do mosteiro, Afonso Domingues, ficou cego e foi substituído por um irlandês, David Huguet, que mudou o seu plano para a abóbada. Porém, a abóbada desabou e Huguet foi demitido. Afonso Domingues, então, voltou à obra e construiu a abóbada segundo o seu projeto inicial, que se manteve firme e estável. Para provar a sua confiança na sua obra, ele se sentou debaixo da abóbada por 3 dias e 3 noites, repetindo: "A abóbada não caiu, a abóbada não cairá." Ele morreu logo depois, mas a sua abóbada nunca caiu. Ala dos Namorados é uma história interessante que remonta ao século XIV. Segundo a crônica de Dom João Primimbo, a Ala dos Namorados era o nome dado ao lado direito do quadrado formado pelo exército português durante a Batalha de Aljubarrota. Os combatentes desta ala eram bastante jovens e solteiros, e acredita-se que eles lutaram não só pela sua pátria, mas também pelo amor das mulheres que amavam e com quem esperavam vir a casar. Na corte britânica do rei Eduardo III, vivia Roberto Machin, um homem sensível e eloquente. Seu melhor amigo e companheiro de armas era o fidalgo de Jorge. Certo dia, Dom Jorge pediu a Roberto que o acompanhasse para esperar sua jovem e bela prima, Ana de Harfet. Inesperadamente para Dom Jorge, Roberto e Ana se apaixonaram profundamente. Os pais de Ana não aceitaram a união com um pretendente plebeu e ordenaram que ela se casasse com um dos fidalgos da corte. Determinado a lutar por Ana, Roberto foi preso por ordem do rei durante alguns dias, enquanto a cerimônia de casamento acontecia. À saída da prisão, seu fiel amigo Dom Jorge o informou que Ana estava morrendo de amor. Com a ajuda de Dom Jorge, Ana e Roberto fugiram em um barco em direção à França, mas uma brutal tempestade desviou a embarcação para uma ilha paradisíaca. Ana não resistiu à febre e foi enterrada nessa bela ilha. Anos mais tarde, Roberto sepultou de Jorge no mesmo local onde Ana repousava e que ele próprio morreu em cima da campa. Essa pretensa ilha onde os dois apaixonados aportaram é a Ilha da Madeira. Assim, o nome de Roberto Machin permanece para sempre recordado na bonita vila de Mático, na Madeira, como símbolo desse amor imortal. Anel da Bênção parece ter caído no esquecimento. Para encontrá-la, precisamos voltar ao início do século XVIII, quando o padre Manuel Bernardes a registrou em uma de suas obras, contendo várias histórias com objetivos morais. Essa pequena história nacional remonta à Idade Média e envolve Dom Fernando Anes de Lima, filho de João Fernandes de Lima, ancestral da nobre família dos Limas. Conta-se que Dom Fernando testemunhou uma batalha entre uma cobra e 2 doninhas. As doninhas lutavam para proteger sua ninhada, enquanto a cobra tentava invadir a toca onde os filhotes estavam. Após a vitória das doninhas, Dom Fernando, com compaixão pela parte mais fraca, matou a cobra com seu bastão. Em agradecimento, uma das doninhas trouxe uma pedra preciosa e a depositou aos pés de Dom Fernando. Ele encastrou essa pedra em um anel, que ficou conhecido como Anel da Bênção. Esse anel foi deixado na casa dos Limas, morgado dos viscondes de Vila Nova de Cerveira, onde é estimado e lembrado por essa história. Barbas de Dom João é uma história popular relacionada ao navegador e militar português Dom João de Castro, que viveu durante o século XVI. Durante uma batalha naval, a embarcação de Dom João de Castro enfrentou uma tempestade feroz e ficou em grave perigo de afundar. Em um momento de desespero, Dom João de Castro fez uma promessa a Deus. Se ele e sua tripulação sobrevivessem à tempestade, ele nunca mais cortaria suas barbas. Milagrosamente, a embarcação de Dom João de Castro resistiu à tempestade e emergiu ilesa do perigo. Em cumprimento à sua promessa, Dom João de Castro decidiu manter suas barbas intactas pelo resto de sua vida. Beato Amadeu da Silva é uma história sobre um nobre português que se tornou um religioso franciscano na Itália depois de se apaixonar pela infanta Leonor de Portugal.
Segundo a lenda, ele embarcou secretamente na armada que levou a infanta para se casar com o imperador Frederico III, mas ao ver a sua amada casada com outro, decidiu abraçar a vida religiosa. Ele viveu em vários conventos, onde se dedicou à oração, à penitência e à reforma da ordem franciscana. Ele também teve visões místicas e escreveu uma obra chamada Apocalipsis Nova, que foi condenada pela Inquisição. Ele morreu em Milão em 1482 e foi venerado como beato pela Igreja Católica. Beato João de Montemor é um conto popular português que remonta ao século IX. De acordo com a lenda, o castelo de Montemor o Velho foi conquistado pelos mouros e a defesa da fortaleza foi confiada a um monge guerreiro chamado João. João havia encontrado um bebê abandonado no campo e o criou como seu próprio filho, dando-lhe o nome de Garcia Eanes. Anos depois, Garcia decidiu deixar a cidade e se juntar aos invasores mouros. Ele se tornou um capitão proeminente e até recebeu o nome de Zulema. Quando Zulema retornou à cidade com seu exército, João percebeu que não poderia vencer a batalha e decidiu poupar as mulheres e crianças do sofrimento que viria. Os defensores da cidade cortaram as gargantas das mulheres e crianças e depois foram lutar contra os invasores. A batalha foi intensa, mas João eventualmente encontrou Zulema em combate e o derrotou cortando-lhe a cabeça. Os invasores recuaram. E quando os defensores voltaram à cidade, encontraram um milagre havia ocorrido. As mulheres e crianças que haviam sido mortas haviam voltado à vida. Essa lenda é uma história de bem contra o mal, com João representando o cristianismo e Zulema representando o Islã. A história sugere que aqueles que defendem a verdadeira religião serão recompensados, enquanto aqueles que lutam pela falsa religião serão destruídos. Lenda do Bispo Negro é uma das mais antigas de Portugal. Após muitos combates, Dom Afonso Henriques capturou a própria mãe e recusou libertá-la, por muitas vezes que isso lhe fosse pedido. A mando do Papa, o bispo de Coimbra exigiu-lhe a libertação de Dona Teresa, sob pena de excomunhão. Mas o rei, não desejando ainda soltar aquela que o deu à luz, recusou esse pedido e foi então excomungado. Zangado com toda a situação, o monarca decidiu nomear um novo bispo para Coimbra. Ninguém aceitou tomar o lugar, até que Afonso Henriques lá elegeu para esse lugar um tal Suleima para o lugar. Isto pouco teria digno de nota, não fosse o facto de ele se tratar de um bispo negro, uma coisa nunca vista até então. A lenda continua dizendo que, face a esse desrespeito contínuo pelas ordens do Papa, todo o reino de Portugal foi então excomungado, até que Dom Afonso Henriques lá se zangou com tudo isto e ameaçou um legado papal, resolvendo com essas suas ações toda a situação e repondo a normalidade religiosa do país. Castelo de Faria é uma história antiga de Portugal que remonta ao século XIV. Segundo a lenda, durante a invasão castelhana, Nuno Gonçalves de Faria, alcaide do castelo local, tentou parar a invasão castelhana, mas falhou em sua missão e foi capturado pelos invasores. Ele pediu aos seus captores que o levassem até as portas do castelo de que era alcaide, dizendo-lhes que pretendia aconselhar a rendição do local, mas depois, escudado por esse subterfúgio, pediu foi ao seu próprio filho, Gonçalo Nunes de Faria, que jamais rendesse o local, devendo defendê-lo até a última gota do seu sangue. Inspirado pela coragem deste seu pai, o filho defendeu o castelo com todas as suas forças, e este até jamais foi conquistado pelos invasores. A lenda do Castelo de Faria é uma história de coragem e determinação que ainda perdura na imaginação popular portuguesa. Dona Branca de Vilhena é uma história que remonta a Portugal do século XIV. Conta a lenda que, durante um período de ausência do seu marido, ela deu à luz um par de gêmeos. Agora, nas crenças da época, isto poderia querer dizer que ela tinha tido relações sexuais com dois homens diferentes. Bastará recordar-se o mito grego de Hércules e Íficles, o que muito incomodou a senhora. Face à possível acusação infundada, ela decidiu então pedir a um criado que levasse uma das crianças para a floresta, a matasse
e lhe trouxesse a sua língua. A partir daí, a lenda de Dona Branca de Vilhena se tornou uma história de horror e tragédia que ainda é contada em Portugal. Doze de Inglaterra é uma história que valoriza a honra e o ideal cavaleiresco dos portugueses na Idade Média. Segundo a lenda, 12 damas inglesas foram acusadas de falta de virtude por 12 cavaleiros ingleses, e ninguém quis defendê-las. As damas pediram ajuda ao Duque de Lencastre, sogro do rei de Portugal, Dei João I, que enviou 12 cavaleiros portugueses para o duelo. Os portugueses venceram a justa e recuperaram a honra das damas. Um dos cavaleiros portugueses era Demar Álvaro Gonçalves Coutinho, o magriço, que se destacou pela sua valentia. Egas Muniz foi um aio de Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal. Ele é conhecido por sua lealdade e fidelidade ao rei. Conta a lenda que ele se apresenta ao rei de Leão e Castela com sua esposa e filhos, todos com cordas de forca ao redor do pescoço, como forma de admitir seu erro e depositar suas vidas nas mãos do monarca. O rei, impressionado com a cena, perdoou-o. Além disso, há uma lenda que conta como Egas Muniz amou profundamente uma dama da corte, uma tal Violante, e escreveu várias cartas e poemas para ela. A lenda da Vitória Régia é uma das mais conhecidas do folclore brasileiro. Segundo essa lenda indígena e amazônica, a Vitória Régia é originalmente uma índia que se afogou após se inclinar no rio para tentar tocar o reflexo da lua. Para homenageá-la, Jaci, deusa da lua na mitologia tupi, transformou-a em uma planta aquática, a Vitória Régia, que é conhecida como a Estrela das Águas. Dom Sebastião era um monarca jovem e idealista que morreu na batalha no norte da África. Como não foram encontrados restos mortais identificáveis dele, muitos portugueses recusaram aceitar sua morte. Surgiu a crença de que Dom Sebastião retornaria para liderar Portugal em um momento de necessidade, trazendo um período de prosperidade e glória. Essa crença na vinda de Dom Sebastião é muitas vezes associada ao messianismo e à esperança de um renascimento do país. A lenda sugere que o rei desaparecido retornaria em um dia nebuloso, emergindo de uma manhã de nevoeiro, para salvar Portugal de dificuldades ou perigos. Conta a lenda, no século IX, um monarca árabe de Córdoba instituiu o chamado Tributo das 100 Donzelas, em que as 100 jovens mais belas dos seus domínios lhe deveriam ser entregues todos os anos. A estranha tradição continuou durante anos, até que calhou a vez de uma tal Sancha. Quando estava a ser levada para Córdoba, juntamente com 5 outras donzelas das redondezas, pararam próximas de um figueiral. Tristes com o seu destino, todas as 6 choraram, até que um cavaleiro misterioso se aproximou. Quando Sancha lhe contou o que se passava, ele prometeu defendê-las contra todos os males deste mundo. Depois, combateu contra os muitos mouros que as tentaram levar, vencendo-os com a sua espada. E quando esta se partiu, ele arrancou um ramo de uma figueira e continuou o seu combate, até que não restaram mais opositores. E então, cumprida a sua promessa, escoltou as 6 damas de volta aos locais em que viviam antes. E o pai de Sancha, naturalmente, que concedeu a honra do casamento com a filha ao Salvador, cujo nome era Guesto Ansúrez. Traga-Mouros é uma história portuguesa que conta a história de Gonçalo Hermingues, um combatente cristão que se apaixonou por uma princesa moura chamada Fátima. O pai de Fátima opôs-se veementemente ao casamento, mas Gonçalo decidiu raptá-la. Seguiu-se um combate feroz em que se diz que o herói cristão até acabou por matar o pai de Fátima. Depois quiseram casar e foi pedida permissão a Afonso Henriques para tal. Aparentemente isso era necessário face às suas religiões. Ele deu-a sob a condição de que a jovem princesa Fátima se convertesse à religião cristã. Quando o fez, adoptou então o nome cristão de Oureana. Por isso, diz agora o povo que foi esta princesa que deu nome a Fátima,
onde os amados viveram antes de casarem, mas também a Ourém, para onde foram viver depois de se unirem nos laços de matrimônio. E assim se explicam os nomes de duas outras localidades portuguesas. Torre do Sapo é uma lenda portuguesa que conta a história de um nobre chamado Florentim Barreto, alcunha o Sapo, que viveu em uma torre que tomou o estranho nome de Dom Sapo. Ele cometeu as maiores vilanias, entre as quais exigia o seu direito de prima nocte, ou seja, de dormir com todas as novas esposas antes do recém-casado marido o fazer. Cansados dos constantes atos maldosos deste senhor, o povo foi pedir ao rei autorização para se matar um sapo que violava muitas jovens mulheres. O rei poderá até ter estranhado um tal pedido, mas não vendo qualquer impedimento real para o conceder, fê-lo, levando por um acidente de pura ignorância a morte de um nobre da sua corte, que até bem mereceu o seu castigo, que se veio a acreditar que viveu nesta torre de Dom Sapo. Solar dos Marinhos é uma história popular portuguesa que explica como a família dos Marinhos teve a sua origem. A lenda conta a história de um tal Dom Froião que andava a cavalgar pela praia quando viu uma mulher marinha de beleza infinita a dormir junto à costa. Ela tentou fugir, sem nunca conseguir dizer uma palavra que fosse, mas foi levada para a casa do cavaleiro. Ele batizou-a com o nome de Dona Marinha e teve vários filhos dela, entre eles um tal João Froiás Marinho. Depois, o tempo foi passando. Até que um dia, na brincadeira, Dom Froião fingiu atirar um dos seus filhos para o fogo. A mãe, não percebendo tratar-se de uma brincadeira, tentou gritar e, assim diz a lenda, saltou-lhe pela boca uma peça de carne, tornando-lhe possível falar. Face a esses novos acontecimentos, o apaixonado finalmente casou com ela. Quinto Império, uma ideia mítica e messiânica na história de Portugal. Essa concepção ganhou destaque através das profecias atribuídas ao sapateiro e poeta português Gonçalo Anis Bandarra, bem como de referências feitas pelo padre Antônio Vieira. Bandarra ficou conhecido por suas trovas, que são uma coleção de quadras proféticas. Em suas profecias, ele falou sobre um quinto império, muitas vezes associado a um renascimento espiritual e a um novo ciclo de justiça, que Bandarra teria antecipado eventos históricos. O padre Antônio Vieira, um pregador jesuíta, também referenciou a ideia do Quinto Império em seus sermões e escritos. Vieira viu o Quinto Império como um período messiânico que seria liderado por um rei justo, marcando uma era de justiça, paz e prosperidade. Ambos, Bandarra e Vieira, abordaram o conceito do Quinto Império em um contexto místico e espiritual, muitas vezes relacionando-o à figura do imperador encoberto, que seria o líder do Quinto Império e que aguardaria o momento adequado para se manifestar. A lenda de Preste João das Índias é uma narrativa medieval que surgiu na Europa durante a Idade Média. Essa lenda conta a história de um rei cristão chamado Preste João, que governava um reino rico e poderoso nas regiões orientais, geralmente associado às Índias ou à Etiópia. As histórias sobre Preste João começaram a circular na Europa por volta do século XII e continuaram a ser uma parte popular da mitologia europeia até o início da Era Moderna. O Preste João era descrito como um rei cristão, muitas vezes apresentado como um monarca sábio e benevolente, cujo reino era repleto de riquezas inimagináveis, como ouro, pedras preciosas e tecnologias avançadas. A lenda do Preste João serviu como fonte de inspiração para exploradores e aventureiros que esperavam encontrar esse reino fabuloso e estabelecer alianças cristãs com ele contra os muçulmanos. No entanto, apesar das expedições em busca desse reino lendário, nunca foi encontrada nenhuma evidência real da existência de Preste João. A praga de Dona Teresa é uma lenda portuguesa que conta a história de uma mulher que, após ser traída pelo marido, rogou uma praga sobre ele. A praga dizia que o marido nunca mais teria paz e que sempre que se sentasse à mesa para comer, os alimentos se transformariam em serpentes e lagartos.
A praga foi cumprida e o marido passou a viver atormentado por essas visões. Havia uma rainha moura em Sintra chamada Moura Salúquia. Esta rainha era conhecida por sua extraordinária beleza e sabedoria, mas ela tinha um defeito. Era ciumenta. Sentindo-se ameaçada pela beleza de outras mulheres, Moura Salúquia decidiu transformar-se em uma pega, um pássaro lendário com características mágicas. As pegas de Sintra eram descritas como aves mágicas de penas coloridas, que guardavam tesouros escondidos nas montanhas e florestas da região. Elas eram capazes de se transformar em mulheres sedutoras quando desejavam. No entanto, uma característica distintiva dessas criaturas era a sua tendência a roubar objetos brilhantes, especialmente anéis e joias. A lenda sugere que as pegas eram a personificação da inveja e ciúmes da rainha Moura Salúquia. A história serve como uma explicação mítica para a presença de aves na região de Sintra, bem como para os objetos brilhantes que poderiam ser perdidos ou desaparecidos. História de um mercador chamado Pedro Sem. Ele era rico, mas não possuía títulos de nobreza, o que o incomodava profundamente. Pedro Sem tinha muitas naus na Índia e também era um usurário, emprestando dinheiro a juros elevados. Vivendo rodeado de luxo à custa da desgraça alheia, sua máxima ambição foi realizada quando se casou com uma jovem da nobreza em troca do perdão das dívidas do pai dela. A festa de casamento durou 15 dias consecutivos. No entanto, no momento em que as naus de Pedro Sem se aproximaram da Barra do Douro, ele subiu à torre do seu palácio e desafiou Deus, afirmando que nem o Criador poderia torná-lo pobre. O céu azul deu lugar a uma grande tempestade e as naus naufragaram. Em seguida, um raio atingiu a torre, deflagrando um incêndio que destruiu todos os seus bens. Arruinado, Pedro Sem passou a pedir esmola nas ruas, lamentando-se. Deu uma esmolinha a Pedro Sem, que teve tudo e agora nada tem. Ele era um homem que veio de Bona, na Alemanha, e que poderá ter sido um cavaleiro ou um pajem. Ele morreu em combate durante a conquista de Lisboa e foi sepultado na igreja de São Vicente de Fora. A lenda começa quando lhe são atribuídos 3 milagres. No primeiro deles, curou 2 surdos mudos que guardavam a sua campa, tendo-lhes aparecido com vestes de peregrino e uma palmeira. No segundo, quando um dos seus pajens faleceu, esta figura apareceu nos sonhos do pároco local e pediu-lhe repetidamente que enterrasse o falecido a seu lado. Já o terceiro milagre, o mais importante de todos eles, merece um comentário maior. Neste contexto, quem for à igreja de São Vicente de Fora poderá aí encontrar um ossário deste herói em que está gravado o seguinte texto: ossos do cavaleiro Henrique Alemão, que morreu ajudando a tomar esta cidade aos mouros, em cuja sepultura nasceu uma palma, que de um cacho da palma se valiam muitos enfermos e saravam. O cacho está no santuário deste mosteiro. Durante a batalha, em que as forças portuguesas lideradas por Nuno Álvares Pereira enfrentaram e derrotaram as forças castelhanas, uma mulher conhecida como Brites de Almeida, a padeira de Aljubarrota, desempenhou um papel significativo. Brites, uma padeira local, estava envolvida no fornecimento de pão para as tropas portuguesas. Ao perceber que um grupo de soldados castelhanos estava escondido em seu forno, ela agiu corajosamente para proteger seu país. Armada com um rolo de massa, Brites lutou contra os soldados invasores, revelando sua presença e permitindo que as forças portuguesas os derrotassem. A lenda da padeira de Aljubarrota destaca a bravura e o patriotismo dessa mulher comum, cujo ato corajoso contribuiu para a vitória portuguesa na batalha. A história ressalta a ideia de que cada pessoa, independentemente de sua origem ou status, pode desempenhar um papel crucial em momentos históricos.
Há muito tempo, em Lisboa, existia uma freguesia chamada Santa Engrácia. Nessa época, vivia Simão Pires, um cristão novo, e Violante, uma jovem que havia sido forçada a se tornar noviça no convento de Santa Clara. O pai de Violante não aprovava o amor entre os dois. Simão e Violante se encontravam secretamente todos os dias, cavalgando até o convento de Santa Clara. Um dia, Simão propôs que eles fugissem juntos. No entanto, na data combinada, Simão foi surpreendido pelos homens do rei, que o acusaram de roubar as relíquias da igreja de Santa Engrácia. Para proteger Violante, Simão preferiu não revelar o verdadeiro motivo de sua presença no local. Mesmo invocando sua inocência repetidamente, ele foi preso e condenado à morte na fogueira. A cerimônia de execução ocorreu perto da nova igreja de Santa Engrácia, cujas obras já estavam em andamento. Enquanto as chamas envolviam o corpo de Simão, ele proclamou que era tão certo morrer inocente quanto aquelas obras nunca serem concluídas. E de fato, as obras da igreja pareciam nunca ter fim. O povo passou a comparar tudo o que parecia interminável com as obras de Santa Engrácia. A lenda remonta ao século XVII e conta a história de uma mulher chamada Engrácia, que teria sido injustamente acusada de adultério. Ela teria sido enterrada viva como punição por seus supostos pecados. Mais tarde, sua inocência teria sido comprovada e a igreja foi construída em sua honra no local onde seu túmulo foi encontrado. A construção da igreja começou em 1681, mas enfrentou vários problemas, incluindo interrupções devido a terremotos e dificuldades financeiras. A obra continuou por séculos, com longos períodos de inatividade e retomada. A igreja só foi finalmente concluída no século XX, em 1966, transformando-se no Panteão Nacional de Portugal. Segundo a crônica de El Rei Dom Pedro I de Fernão Lopes, em uma dada altura da vida do rei, quando ele foi ao Porto, ouviu falar de um bispo que se envolvia sexualmente com uma mulher casada. As pessoas da região sabiam do caso, mas tratando-se o criminoso de um religioso com certo nível social, tinham medo de intervir na situação. Então, quando o rei soube da ocorrência, pediu que o bispo se encontrasse com ele e urdiu um plano. Que plano era? Perguntam. Algo de simples. Ele queria encontrar-se com o bispo totalmente sozinho, pelo que pediu aos seus funcionários que criassem as condições para que ambos pudessem estar sós um com o outro, nomeadamente não deixando entrar o séquito do religioso e fechando todas as portas e janelas tão depressa quanto possível. Assim foi planeado e assim foi feito. E então, quando se encontraram frente a frente, sós, o rei retirou do seu corpo as vestes reais, pediu ao bispo que tirasse as suas vestes religiosas e atacou-o repetidamente com um chicote. Não é claro o que aconteceu nos momentos seguintes. A potencial violência de todo este castigo do bispo não é descrita, mas o que o cronista Fernão Lopes nos revela é que pouco depois as portas foram abertas e um tal Gonçalo Vasques de Gois, escrivão do monarca, o relembrou de que esta não era a melhor forma de administrar justiça. Milagre de Ourique é uma lenda portuguesa que conta que antes da Batalha de Ourique, de Afonso Henriques foi visitado por um velho homem, que o rei acreditava já ter visto em sonhos. O homem fez-lhe uma revelação profética da vitória. Disse-lhe também para, na noite seguinte, sair do acampamento sozinho, logo que ouvisse a sineta da ermida onde o velho vivia. O rei assim fez. Foi então que um raio de luz iluminou tudo em seu redor, deixando-o distinguir, aos poucos, o sinal da cruz e Jesus Cristo crucificado. Emocionado, ajoelhou-se e ouviu a voz do Senhor, que lhe prometeu a vitória naquela e noutras contendas. No dia seguinte, Dom Afonso Henriques venceu a batalha. Conforme reza a lenda, Dom Afonso Henriques decidiu então que a bandeira portuguesa passaria a ter 5 escudos, ou quinas em cruz, representando os 5 reis vencidos e as 5 chagas de Cristo. Martim de Freitas foi alcaide-mor do castelo de Coimbra. Fiel a Dom Sancho II, a quem prestara homenagem, recusou-se a entregar o castelo ao regente, mesmo suportando um longo cerco, iniciado em 1246. Conta a lenda que, depois de muitas dificuldades e dos mais diversos ataques que se tentaram, o local continuou inconquistável uma e outra vez. Até que um dia, este alcaide ouviu dizer que o seu senhor tinha falecido. Com dificuldade em acreditar nisso, obteve um salvo-conduto
e dirigiu-se até Toledo, em Espanha, para ver o corpo do falecido rei com os próprios olhos. Só então, quando viu finalmente Sancho II no seu túmulo, é que tomou a chave da cidade de Coimbra que levava consigo, a depositou nas mãos hirtas do falecido, a retirou novamente e, para terminar, deu-a então a Dom Afonso III como, agora, legítimo senhor da cidade e de todo o Portugal. Esta é, portanto, uma lenda relativamente simples, mas que mostra bem a fidelidade que Martim de Freitas tinha para com o seu monarca. Maria Paz Ribeira, também conhecida como a Ribeirinha, é uma história popular de Portugal que remonta ao século XII. Segundo a lenda, Maria Paz Ribeira foi amante do rei Dom Sancho I e teve vários filhos com ele. Quando o rei faleceu, ela retirou-se para as suas terras em Vila do Conde. No caminho de volta para casa, ela foi raptada por um homem chamado Gomes Lourenço de Alvarenga e levada para Leão, na Espanha. Maria Paz Ribeira conseguiu convencer o raptor a voltar para Portugal e pediu ao novo rei, Dom Afonso II, que vingasse o insulto de que ela tinha sido objeto. O raptor foi executado pelo seu crime. Maria Paz Ribeira casou-se mais tarde com João Fernandes de Lima e retirou-se para um mosteiro, onde faleceu por volta de 1258. Gaia é uma história do rei Ramiro, o segundo rei desse nome em Leão, que viveu na primeira metade do século X. Apesar de já ser casado, Ramiro apaixonou-se por uma bela princesa moura, mas o irmão dela, um Alboazer, não a quis dar em casamento. Então Ramiro raptou-a, levou-a para Leão, converteu-a ao cristianismo e deu-lhe o nome de Artiga. Face a este rapto, Alboazer raptou a esposa de Ramiro e parte da sua corte, levando-os para o castelo de Gaia. Ramiro foi ao local com o seu exército e pediu-lhes que aguardassem por um sinal. Introduziu-se no castelo, disfarçado de mendigo, e procurou a sua primeira esposa, mas esta denunciou-o ao rei Mouro. Capturado, o herói pediu ao monarca árabe um último favor, o de tocar a sua corneta. Quando o fez, o exército próximo entendeu o sinal, atacou a cidade e matou todos os inimigos da fé cristã. Voltando a casa, o rei Ramiro colocou uma mó no pescoço de Eudora e atirou-a ao mar. Presume-se que pela sua traição, e não apenas para se livrar dela, antes de ir viver muito feliz com a sua nova amada, Artiga. Fuas Roupinho, um guerreiro nobre português do século XII. Segundo a lenda, ele era um dos mais denodados companheiros de D. Afonso I de Portugal, talvez um cavaleiro da Ordem dos Templários, primeiro almirante da esquadra portuguesa, cujos feitos andam envolvidos em lenda, sendo hoje mais conhecido pelo seu papel de milagrado por Nossa Senhora da Nazaré. A lenda conta que, numa manhã de nevoeiro por volta de 1182, Dom Fuas Roupinho andava a caçar por terras da Nazaré quando viu um veado. No calor do momento, decidiu persegui-lo quase até aos fins do mundo, e por pouco ia sendo levado à sua própria morte. O veado saltou de um penhasco e o cavalo do herói quase que o ia acompanhando, até que o farrupim evocou o nome de Nossa Senhora e no derradeiro momento o animal estacou miraculosamente, salvando a vida daquele que transportava. As marcas do milagre foram de tal forma profundas que, segundo alguns, ainda podem ser vistas no local. Nuno Álvares Pereira, um nobre e militar português que desempenhou um papel significativo durante a Guerra de Castela. Durante a Batalha de Aljubarrota, que ocorreu em 14 de agosto de 1385, e as forças castelhanas, Nuno teria perdido a sua espada em meio à batalha. Em um momento crítico, quando a situação parecia desfavorável para os portugueses, Nuno teria feito uma oração a Nossa Senhora, pedindo ajuda. Segundo a lenda, uma misteriosa dama vestida de branco apareceu no campo de batalha e entregou a Nuno uma espada reluzente, garantindo-lhe a vitória. Inspirado pela intervenção divina, Nuno Álvares Pereira liderou os portugueses a uma impressionante vitória sobre as forças castelhanas. A espada, conhecida como Espada do Condestável ou Espada de Santa Maria, tornou-se um símbolo da devoção religiosa de Nuno Álvares Pereira e da intervenção divina que, segundo a lenda, contribuiu para o sucesso português em Aljubarrota. Ele é retratado como um coelho astuto e inteligente,
que muitas vezes assume o papel de protagonista em várias histórias populares e fábulas. Nas histórias, El Tio Conejo é conhecido por sua sagacidade e habilidade em superar desafios, geralmente usando sua inteligência em vez de força bruta. Ele é retratado como um personagem travesso, mas também benevolente, que muitas vezes ajuda outros animais ou pessoas em apuros. Ele representa o indivíduo fraco, mas inteligente, que consegue zombar dos poderosos. Geralmente, nos contos, ele precisa usar truques para evitar ser devorado. As histórias de El Tio Conejo muitas vezes transmitem lições morais sobre astúcia, esperteza e o valor da inteligência sobre a força física. Ele é frequentemente retratado como um herói popular, especialmente entre as crianças que se identificam com sua natureza brincalhona e suas façanhas divertidas. El Rouba-Caballos é uma história popular na Venezuela que descreve uma criatura misteriosa responsável por roubar cavalos durante a noite. Essa figura folclórica é frequentemente associada a áreas rurais e à cultura dos vaqueiros, llaneiros, na região dos llanos venezuelanos. Segundo a lenda, El Rouba-Caballos é uma entidade invisível ou um ser misterioso que vem à noite e rouba os cavalos dos fazendeiros e vaqueiros. As vítimas, muitas vezes, acordam para descobrir que seus cavalos desapareceram, deixando para trás apenas pegadas estranhas ou evidências de sua presença. Os relatos sobre El Rouba-Caballos variam em detalhes, mas a figura é geralmente descrita como uma presença sinistra que inspira medo e apreensão entre as comunidades rurais. Alguns dizem que é um ser sobrenatural, enquanto outros sugerem que pode ser um ladrão humano que se disfarça para cometer seus crimes. O cadejo branco é retratado como um cão grande, de pelos brancos e olhos luminosos, que protege os viajantes durante a noite. Disse que ele acompanha as pessoas em seu caminho, oferecendo proteção contra perigos iminentes, como ladrões ou animais selvagens. Ele é considerado um guardião espiritual que ajuda os viajantes a chegarem em segurança ao seu destino. Por outro lado, o cadejo negro é descrito como uma criatura sinistra, com pelos escuros e olhos vermelhos brilhantes. Ele é visto como um presságio de desgraça e má sorte, aparecendo para assustar e desorientar os viajantes. Dizem que ele é enviado para punir aqueles que se desviam do caminho correto ou cometem pecados graves. A lenda do cadejo é frequentemente contada como uma forma de advertência sobre os perigos que podem ser encontrados durante a noite e a importância de permanecer no caminho certo. Ela também reflete a crença nas forças sobrenaturais que habitam o mundo, influenciando o destino daqueles que cruzam seu caminho. De acordo com essa lenda, os cães podem ser tanto nossos melhores amigos quanto nossos piores inimigos. A história envolve um cão preto maligno e um cão branco benevolente. No entanto, não se preocupe, seu labrador retriever preto não é um presságio sobrenatural da morte, e seu pomerânia branco ainda pode ser um pequeno diabinho travesso. El Cadejo provavelmente tem suas raízes nas crenças mesoamericanas sobre os Xoloitzcuintles, espíritos animais que protegiam as pessoas durante toda a vida. No México e na América Central, acreditava-se que o Xoloitzcuintl, um tipo real de cachorro, acompanhava as almas ao mundo subterrâneo após a morte. Esse tipo de cachorro também estava associado ao deus Xolotl, representado com a cabeça de um cachorro e considerado um guia das almas dos mortos. Essa lenda descreve cães pretos malignos e cães brancos bons que lutam incessantemente como anjos e demônios na cosmologia cristã. Alguns até afirmam que o cadejo maligno é uma encarnação do próprio diabo. No entanto, independentemente da versão, é importante lembrar que mesmo que exista um cão preto malévolo levando viajantes à morte lá fora, devemos continuar demonstrando amor aos nossos próprios companheiros caninos. El Carrito de la Chiva é uma lenda folclórica que narra a história de uma carruagem fantasmagórica que aparece nas estradas desertas durante a noite. Acredita-se que esse fenômeno esteja associado a eventos trágicos do passado e é frequentemente interpretado como um presságio de má sorte ou morte iminente. El Carrito de la Chiva é descrito como uma carruagem puxada por cabras negras, cujo cocheiro é um espírito maligno ou uma figura sobrenatural. A carruagem é geralmente vista em estradas rurais e isoladas, especialmente durante a noite,
noite, quando os viajantes são mais vulneráveis ao medo e à superstição. Aqueles que testemunham El Carrito de la Chiva são frequentemente assombrados pelo encontro, pois acredita-se que seja um sinal de que algo terrível está prestes a acontecer. Alguns relatos sugerem que aqueles que tentam seguir ou interagir com a carruagem enfrentam consequências trágicas ou desaparecem misteriosamente. Essa lenda é transmitida oralmente de geração em geração e serve como uma forma de explicar fenômenos inexplicáveis ou reforçar a crença em forças sobrenaturais. A lenda de El Dorado envolve a busca por uma cidade ou reino mítico que é rico em ouro e outras riquezas além da imaginação. A história de El Dorado remonta aos primeiros contatos entre os europeus e os povos indígenas da América do Sul durante a era da colonização espanhola. Os conquistadores espanhóis ouviram relatos de uma cidade lendária que supostamente existia em algum lugar da selva sul-americana, onde as ruas eram pavimentadas com ouro e os edifícios brilhavam com pedras preciosas. A busca por El Dorado levou a várias expedições exploratórias ao longo dos séculos XVI e XVII, com exploradores e conquistadores ávidos por encontrar a fonte da riqueza lendária. Apesar de inúmeras expedições e incursões na selva amazônica, a cidade de El Dorado nunca foi encontrada. A lenda de El Dorado capturou a imaginação das pessoas e inspirou inúmeras histórias, romances, filmes e obras de arte ao longo dos anos. Ela simboliza a busca humana pela riqueza e pelo desconhecido,